Padre, então, exatamente o que seria um pecado se o pensamento pode nos vir de forma automática? Primeira coisa, normalmente os pensamentos lhe vêm de forma automática. Você deliberadamente, você não vai pensar imoralidades. Enquanto que uma pessoa que vive no pecado, ela vive em busca da imoralidade. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que não ama a Deus, que não quer servir a Deus, que não está nem aí para a impureza, por falta de castidade, ela decide, poxa, hoje eu estou afim de ter um prazer. Um prazer, quando eu falo aqui, prazer impuro, né? Estou afim. E ela decide isso. Digamos que de manhã ela decide que hoje à noite ela quer ter um prazer. Então ela começa a planejar o que é que ela vai fazer. Aí, enfim, pode haver várias formas dela fazer isso. Hoje à noite eu vou no prostíbulo. Ou hoje à noite eu vou acessar sites pornográficos. Ou hoje à noite eu vou entrar em contato com uma pessoa para ter um encontro de pecado. E aí ela planeja aquilo. No pensamento dela, ela planeja. Então, se ela já entra no site, ela entra na internet, ela entra com intenção de pensar aquilo, de fantasiar aquilo. Isso é pecado mortal. Primeiro, porque a matéria é grave, contra a castidade. Segundo, porque houve uma intenção, um desejo deliberado, uma vontade deliberada de fazer aquilo. Pensar, planejar aquilo deliberadamente, livremente, torna-se um pecado grave. Porém, vírgula aqui, pode haver uma tentação sobre isso. Não é que a pessoa quer, não é que a pessoa planeja, não é que a pessoa chutou o balde da fé, das virtudes, da santidade, está nem aí para Deus, mas ela sentiu o desejo, sentiu uma tentação, uma forte tentação, talvez até um assédio demoníaco mesmo, de procurar uma pessoa para ficar com ela. E aí ela se sentiu tentada e resistiu a essa tentação. Nossa Senhora me ajude, mas a pessoa está doida para fazer aquilo. Principalmente uma pessoa que viveu no pecado, às vezes ela é muito assaltada pelo inimigo para voltar ao pecado que ela teve antes. É difícil a gente julgar, porque se você nunca pecou nesse aspecto, você nunca teve uma experiência de pecado assim, é mais difícil o demônio lhe tentar fortemente nessa área. Mas se você já teve uma experiência e uma vida de pecado, uma experiência forte de pecado, vai ser mais fácil o demônio lhe tentar nessa área. Mas a tentação é algo que você deseja, sente essa inclinação, mas ao mesmo tempo você luta contra. Ao mesmo tempo você não quer abandonar a Deus. Ao mesmo tempo se alguém chegasse e perguntasse, se o demônio aparecesse na sua frente e dissesse assim, e aí, deixa o Criador, vem fazer o que eu estou te sugerindo, o que é que você faria? Você correria dele. Porque você não quer o demônio. Porque você não quer desobedecer a Deus. Você está sentindo uma inclinação para o pecado, mas você não quer o demônio. Existe essa contradição aqui. Cuidado, porque o pensamento, ele só se torna pecado quando eu livremente, sem freios, sem rodeios, eu uso a minha criatividade, a minha imaginação. Não é um pensamento, quando a gente fala pensamento fica muito genérico, né? Mas quando a gente fala imaginação, está mais ligado à criatividade. Então eu uso a minha imaginação com pleno consentimento, para criar uma situação que não existe na realidade, mas que eu quero que exista. Eu queria lhe ajudar justamente nisso, lhe deixando bem claro que raramente os pensamentos são pecado. E quando são pecado, normalmente são pecados veniais. Por quê? Porque eu luto contra eles. Eu não aceito eles, eu luto contra eles. Então, normalmente são pecados veniais. Só vão ser pecado mortal quando o tipo de pensamento for uma matéria grave, no caso aqui a castidade, mas pode ser também a ira, o ódio contra Deus, são os pensamentos de blasfêmia. E quando eu
procuro usar a minha imaginação, a minha criatividade para voluntariamente, sem freios, eu procuro ativamente pensar naquilo. E aí eu dei o exemplo da pessoa mundana que planeja pecar à noite. Tá, de manhã ela planeja, então ela começa a imaginar, a elaborar um plano de encontrar alguém. Então esse tipo de pensamento é um pensamento grave, de pecado grave. Porém, muito dificilmente, você que é cristão e você que me assiste é católico praticante, conheço. Então dificilmente você que é cristão, você vai elaborar esse tipo de pensamento voluntariamente. Ele pode vir na sua mente como tentação, como forte tentação. Mas como elaboração que você faz, vou planejar, vou ligar para fulano, vou fazer isso, fulano é assim, fulano é assado, e começa a imaginar o corpo da pessoa e blá blá blá. Não. Voluntariamente, sem freios, isso não acontece com você. Estou falando de modo geral, tá? Pode ser que aconteça, e se acontecer, você pecou gravemente, aí você tem que confessar. Mas normalmente não. Então, normalmente são coisas que vêm involuntário, e você não quer, e você resiste. E você diz não. Se você começar a ceder, ainda não é pecado grave. É um pecado venial. Porque existe um princípio. Antes de ter o pecado mortal consumado, existe um princípio. E quando você começa a perceber que está cedendo e você diz, não, Jesus, eu não quero isso para mim, e você luta e você nega, então você não pecou mortalmente. Tá joia?